Disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Fala para o seu vizinho: upside down. Aqueles que transtornam o mundo. Sabe, irmão, esse versículo de Atos capítulo 17, ele fala a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi considerado alguém que transtornou o mundo. É interessante que em outra parte das escrituras, o apóstolo Paulo vai dizer: não tendo aonde pregar mais na Ásia. Ou seja, ele já tinha pregado em toda a Ásia. Ele transtornou, por onde ele passou, enfermos foram curados, pessoas foram libertas, pessoas foram salvas. Só que isso não é algo que aconteceu simplesmente com o apóstolo Paulo. Se você for ler Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai listar ali uma galeria de heróis da fé, homens e mulheres que transtornaram também o mundo. E lá em Hebreus 11:8, a Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ele ia. Você sabe qual que é a maior característica de alguém que transtorna o mundo? Qual que é a maior característica de alguém que transtorna o mundo? Qual que é a característica de alguém que Deus olha e fala: eu vou usar esse homem, eu vou usar essa mulher? Se você for olhar a galeria de heróis da fé, ali há homens de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as cores. Alguns são iletrados, não sabiam ler, outros eram doutores, alguns eram profetas, outros não. Então, no que eles se assemelhavam? Qual que é a característica comum desses heróis da fé? Qual que é a característica de um transtornador? Qual é a característica de um homem, de uma mulher que Deus usa? Nós acabamos de ler em Hebreus 11, a característica de alguém que Deus usa se chama obediência. 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 A característica de alguém que Deus olha e fala: eu vou usar esse homem, eu vou usar essa mulher. Não é onde você mora, não é o seu dinheiro, não é a sua cor, não é a sua classe social. É simplesmente o seu desejo de obedecer ao Senhor. Eu quero falar sobre a obediência ao Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos nada mais é do que o livro do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestando através dos apóstolos, com sinais, com prodígios e com maravilhas. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Mas se Ele é o mesmo, por que então nós não vemos tantos milagres no nosso meio como nós vemos no livro de Atos? Eu já falei isso outras vezes e eu vou voltar a repetir isso sempre, até que nós vivamos dessa forma. Mas eu creio que acontecia tantos milagres no livro de Atos, porque os apóstolos, eles viviam em obediência ao Espírito Santo. E eu creio que a falta de milagres no nosso meio é pela falta de obediência ao Espírito Santo. Então, se você pegar o livro de Atos, há uma interação poderosa dos apóstolos com o Espírito. Toda hora que eles iam fazer alguma coisa, eles perguntavam ao Espírito. Tudo que eles iriam fazer, antes de fazer, eles oravam ao Senhor e perguntavam: nós devemos fazer isso? E a consequência disso era os milagres. E eu te pergunto, qual é o seu nível de dependência do Espírito Santo? Ah, eu quero me relacionar. Você ora, mas eu te falo, você ora assim de verdade mesmo?
Ah, eu quero entrar na faculdade. Você ora. Você ora mesmo. Você ora pelo seu trabalho. Quando eu digo ora de verdade, irmãos, é perceber no Senhor. Se o Senhor realmente quer isso de você. Mas sabe o que acontece nos nossos dias? A falta de obediência ao Espírito é tanta, que mesmo que o Senhor fale para você fazer algo, muitas vezes a sua carne grita muito mais, e você desobedece o Espírito. E aí, qual que é a consequência disso? Você não vive milagres na sua vida. Você não vive sinais na sua vida. Quero ler com você, porque isso não é exclusividade do Novo Testamento. No Antigo Testamento, todos eles viviam em obediência ao Espírito. Se você pegar a galeria de heróis da fé, todos eles obedeciam ao Espírito. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Gideão, Jefté, todos eles obedeceram ao Espírito Santo. Hebreus 11:7, a Bíblia diz: pela fé, Noé, divinamente instruído. Hebreus 11:7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé recebeu uma ordem para construir uma arca, mas Noé não era engenheiro. Mas por obediência ao Espírito, ele construiu a arca. Quantas vezes o Senhor manda você fazer algo, e porque você se acha desqualificado, você não faz? Quantas vezes o Senhor mandou você liderar uma célula, mas você se sente desqualificado e você não faz? Quantas vezes o Senhor mandou você abrir um núcleo lá na sua escola, e você não faz? Porque você se acha desqualificado. O Senhor está desafiando você a ser um discipulador e você não aceita. Por quê? Porque você se acha despreparado. Mas Noé não era um engenheiro. Ele era alguém completamente despreparado para fazer a arca. Mas você sabe, a vida cristã não é sobre os nossos talentos. A vida cristã é sobre o quanto nós confiamos e obedecemos no Senhor. Pedro não podia andar sobre as águas. Ele não tinha esse poder, nem esse talento, nem esse dom. Mas pela palavra do Senhor, pela obediência. Moisés não tem poder de abrir o mar. Ele não era qualificado para isso. Mas pela fé e pela obediência, ele abriu o mar. Então deixa eu te falar uma coisa, filho. Talvez você ainda não está desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Porque você não está andando sobre a obediência do Espírito Santo. Você tem medo, você tem receio, mas deixa eu te falar uma coisa: aqueles que andam em obediência, eles sempre serão providos pelo Espírito, porque aquele que mandou é aquele que também que provê todas as coisas. Diga glória a Deus, diga aleluia. E eu creio nisso. Eu creio que muitos de nós não vivem milagres, não vivem provisão, porque não obedecem à voz do Espírito Santo. Romanos 8:28, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe qual que é o problema desse versículo? É que você para de ler aí. Aí você acha que todas as coisas da sua vida vão cooperar para o seu bem. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque nós temos a parte mais importante desse versículo, que muitas vezes não é citada, que diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que vai cooperar para o meu bem? Se eu tiver segundo o propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem aliança com aqueles que estão fora do propósito. Deus, Ele não tem obrigação de sustentar aqueles que estão fora do propósito.
Certa vez, eu estava orando ao Senhor e veio uma frase no meu coração: só há provisão dentro da missão. Fala para o seu vizinho: só há provisão dentro da missão. E eu falei: Senhor, me explica isso. E Ele falou o seguinte: quando você é alistado para o exército, e o exército te manda para alguma missão, o exército, ele é responsável por suprir você, por suprir a sua casa, por suprir a sua família. Na sua ausência, é o governo que supre você, supre a sua família. O Brasil não vive guerras, mas nos Estados Unidos isso é normal. O governo, ele banca a casa do soldado, o governo cuida das esposas dos soldados, o governo cuida dos soldados. E enquanto o soldado ele está na missão, o governo libera toda a provisão. E o Senhor falou isso comigo. Falou: Neto, enquanto você estiver no meu propósito, sempre haverá provisão para você. Mas o dia em que você sair, não haverá mais provisão. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, por que talvez você não vive provisão? Porque você está sendo infiel à sua missão. Deus te deu uma missão e você está sendo desobediente a Ele. Deus te deu uma missão, mas você tem negligenciado, rejeitado, fechado os seus ouvidos para o Espírito Santo. E aí talvez você sabe, talvez essa seja a resposta para muitos corações que estão aqui, que dizem o seguinte: o que acontece comigo? Eu estou todo sábado na igreja, estou todo sábado na célula, mas meu Deus do céu, eu estou vivo numa pobreza desgraçada. Desculpa a palavra. Mas talvez você só vive assim porque você está fora da sua missão. Estar na igreja não é a sua missão. Porque todo mundo pode vir aqui, as portas estão abertas, qualquer um que descer aqui vai estar na igreja. Participar do culto não é a sua missão. Participar do culto é a obrigação dos filhos. A sua missão tem a ver com o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. A missão de Noé era fazer uma arca. E ele obedeceu. E porque ele obedeceu, ele teve provisão. Qual que é a sua missão? Você nasceu para ser um pastor? Por que você ainda não está exercendo isso? Por que em vez de você estudar para ser um pastor, você está pensando em ganhar dinheiro? Você foi chamado para ser um líder de célula? Por que você ainda não está liderando? Ah não, pastor, porque eu estou esperando terminar a faculdade. Para de bobeira. Eu não tenho tempo. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Nós vimos aqui o pastor Hugo, tem 5 filhos, é Uber, e lidera a igreja. E aí, qual que é a sua desculpa? Mas você precisa entender isso. Aqueles que vivem infiel à sua missão, eles nunca terão provisão da parte de Deus. Aqueles que não vivem sob a liderança do Espírito Santo, eles nunca vão viver a provisão da parte de Deus. Lá em Gálatas 5:25, a Bíblia diz assim: se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito em todos os aspectos da nossa vida. Fala para o seu vizinho: se você tem o Espírito Santo, viva sobre a liderança dele em todas as áreas da sua vida. Entenda uma coisa: a vida cristã, ela consiste em você entender 2 substituições. Quantas substituições, irmãos? A primeira é a substituição da cruz. Então você precisa entender isso. Jesus tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Então você não precisa pagar pelos seus pecados. Você não precisa se esforçar para ser justificado. Você não precisa, por quê? Porque Ele tomou o nosso lugar. E agora, pela cruz, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou santificado, eu tenho reconciliação com Deus. Diga aleluia. E qual que é a segunda substituição?
Fala assim para o seu vizinho: é a substituição do Espírito. Que substituição é essa, pastor? O Senhor nos deu o seu Espírito para agora viver através de nós. Sabe qual que é o desejo de Deus? Não é que você viva a sua vida sozinho, mas é que você dê liberdade para que o Espírito Santo possa guiar a sua vida, possa dirigir os seus passos, possa te mostrar e te guiar o que Ele deseja para você. Só que qual que é o problema? Nós entendemos muito bem a primeira substituição, mas dificilmente nós entendemos a segunda. Tem muitos aqui que estão me ouvindo. Você vive pela força do seu braço. Você toma as suas decisões por você mesmo. Você usa aquela velha frase: eu sou assim, ninguém me muda. Isso é coisa do inferno. Se o Senhor nos deu o Espírito dele para viver através de nós e nos transformar, por que então que você não vive dessa forma? Por que você não vive sobre a liderança do Espírito? E antes de fazer qualquer coisa, você fala: Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, como que eu ajo dessa forma? Espírito Santo, como que eu falo com essa pessoa? Tem uma história na Bíblia, que é a história das cordonizes. Os irmãos estavam no deserto, e aí Deus mandava cordonizes para eles comerem. Cordonizes era como se fosse pássaros, onde eles poderiam se alimentar deles, né? E aí, certa vez, Deus falou assim: qual que é a probabilidade de você se alimentar no deserto? A probabilidade é quase zero. E o Senhor falou comigo: então deixa eu te explicar uma coisa. Se você depender do Espírito, mesmo que você esteja passando pelo deserto, eu sempre vou ter provisão sobre a sua vida. Mas se você não viver pelo Espírito, vai ser muito difícil você passar pelo deserto. Sabe, tem muitas pessoas que lutam na sua célula, na sua rede, para ganhar pessoas, para ganhar almas, se esforçam muito, quando na verdade elas poderiam trabalhar com o Espírito e só cooperar com o Espírito, para que o Espírito Santo pudesse o quê? Fluir através de você. E aí as coisas seriam fáceis. Mas porque nós vivemos na força do nosso braço, muitas vezes nós não experimentamos do poder do Espírito Santo sobre nós. Então a pergunta que eu te faço é: se o Espírito Santo foi nos dado para viver através de nós, por que nós o rejeitamos? Por que nós desconsideramos o Espírito Santo em nossas vidas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui amam a presença do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Quantos aqui amam o mover de Deus? Diga aleluia. Mas agora eu quero mudar a pergunta. O Espírito Santo ama estar na sua presença? Você é alguém que honra Ele? O Espírito Santo gosta de viver nos ambientes que você vive? O Espírito Santo gosta de ouvir as conversas que você tem? O Espírito Santo gosta de ver as coisas que você vê? O seu quarto é um lugar de honra ao Espírito? O seu banheiro é um lugar de honra ao Espírito? O seu WhatsApp, o seu celular é um lugar de honra ao Espírito? Quando nós falamos sobre viver a liderança do Espírito, é em todas as áreas da nossa vida. Sabe por que você peca? Porque lhe falta fé. Fé para entender que quando você está pecando, o Espírito Santo está te olhando. Se você tivesse fé e consciência da presença dEle, você nunca mais iria pecar. Sabe por quê? Porque você, jovem, não se masturba na frente da sua mãe, mas você se masturba na frente do Espírito Santo. Você, jovem, você não transa na frente da sua mãe, mas muitas vezes você está levando o Espírito Santo para transar ali e olhar o seu pecado.
falta de consciência de que o Espírito Santo está em nós. Mas quantos aqui querem transtornar o mundo? Diga glória a Deus. Você quer transtornar o mundo? Então nós precisamos lembrar do Espírito Santo. Tem um grande homem de Deus que escreveu um livro, e o livro dele chama O Deus Esquecido. Ele falando sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Deus que todos nós esquecemos, e que se ele for retirado da sua vida, se ele for retirado da sua casa, se ele for retirado da sua reunião de célula, se ele for retirado do culto, às vezes muitos de nós nem percebemos que ele saiu. Mas eu quero te falar, eu e você, nós não podemos transtornar o mundo sem o Espírito Santo de Deus. Sabe, nós lemos aqui Atos capítulo 17, mas eu quero te falar, não foi Paulo que transtornou o mundo. Paulo, ele foi apenas um servo obediente, que permitiu o Espírito Santo fluir através da vida dele. O maior transtornador desse mundo chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele que transtorna, é Ele que converte, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que muda o ambiente, é Ele que reconcilia, é Ele que acaba com os divórcios, é Ele quem liberta do pecado, é Ele. É Ele. É o maior presente das nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus. É Ele, o maior tesouro dos céus. Jesus disse: vocês podem falar mal do Pai, vocês podem falar mal do Filho, mas não falem mal do Espírito. É Ele. E eu creio, irmãos, que a marca dos radicais livres, que Deus está levantando diante dessa geração corrupta, são jovens que vivem sobre a obediência do Espírito Santo. Por que você faz a corte? Porque eu vivo sobre a obediência do Espírito. Por que você só vai transar depois de casar? Porque eu vivo sobre a obediência do Espírito. Por que você é tão generoso nas ofertas? Porque eu vivo sobre a obediência do Espírito. Eu quero te falar, se você viver sobre a obediência do Espírito Santo, daqui 5, 10 anos, você vai estar muito melhor do que as pessoas que estão aí fora. É inacreditável, quantos irmãos que estão sentados aqui, que a sua admiração é viver como o mundo vive. Pelo amor de Deus, irmãos. Sabe, eu e você, nós precisamos nos converter de novo. Eles deveriam desejar ter a nossa vida. Eles deveriam desejar estar na Holy Fest. Eles deveriam desejar estar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não é você desejar estar lá com o diabo, com os demônios. Mas quantos aqui não desejam isso? Desejam a riqueza que eles têm, a vida que eles têm. Eu e você, nós precisamos ter a consciência do reino de Deus. Você sabe, é muito interessante que o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, ele é conhecido como apóstolo da graça. Ele se apresenta dessa forma. Romanos capítulo 1, no verso 1. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não se apresenta como eu, Paulo, filho de Jesus. Não, ele fala eu, Paulo, servo. O que faz um servo? O servo só tem uma função: obedecer. Obedecer. Sabe, certa vez eu estava conversando com um jovem, e eu disse o seguinte para ele, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Shhh. Falei para o jovem o seguinte: sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você só conhece Deus como um pai. Você precisa conhecê-lo como servo. E ele falou assim para mim: mas qual que é a diferença? Eu falei: é simples, a diferença é que o seu pai você desobedece,
mas o seu patrão não. Filhos podem ser rebeldes, mas servos não. Filhos podem ser desobedientes, mas servos não. E essa geração, ela precisa saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Quando eu estou no meu tempo com Deus, devocional, eu trato Ele como Pai. Ele é o meu Pai, Ele me ama. Mas quando eu saio para a rua, eu falo, Ele é o meu Senhor. Eu não vou trair a minha esposa, porque Ele é o meu Senhor. Eu não vou olhar para outras mulheres, porque Ele é o meu Senhor. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque Ele é o meu Senhor. Mas qual que é o problema? Muitos saem para a rua e falam, Ele é meu Pai, a graça me basta, se eu pecar Ele me perdoa. Ele é o seu Pai, mas Ele também é o seu Senhor. Sabe qual que era a mensagem dos apóstolos? Era a mensagem da graça, mas também era a mensagem do senhorio. Que Jesus é o nosso Senhor e que nós somos comprados a preço de sangue. Eu e você, nós temos um dono, nós não somos largados por aí. Eu e você, nós somos comprados por Deus, e o preço que Ele pagou foi muito alto. Por isso que agora eu e você, nós devemos olhar para Ele, nos render a Ele, nos submetermos a Ele. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos furar as nossas orelhas e nos tornar os escravos de orelha furada. Quem que eram os escravos de orelha furada? Eram aqueles que, por amor ao seu Senhor, eles decidiam servi-lo. Eles não eram obrigados a servi-lo, porque existe uma diferença muito grande entre você ser servo e você ser obrigado a servir. O servo, ele tem prazer em servir ao seu Senhor, ele não é obrigado a servir o seu Senhor. Então, nós somos aqueles que fomos conquistados pela graça, para furar as nossas orelhas e viver servindo ao nosso Senhor. Você foi conquistado para conquistar, você foi amado para amar. Então, a revelação do senhorio de Cristo é a revelação que vai mudar as nossas vidas, é a revelação que vai mudar a sua visão, é a revelação que vai mudar a sua liderança. Fala para o seu vizinho, você foi comprado, você tem um dono. Fala agora para ele, você foi chamado para viver para Ele. Olha só como o apóstolo Paulo, ele era obediente ao Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 13, a Bíblia fala que o Espírito Santo ordena que Paulo e Barnabé sejam separados da obra missionária. E eles se separam. Em Atos capítulo 16, a Bíblia fala que o Espírito Santo impede Paulo e os seus companheiros de pregarem na Ásia, guiando eles para outro caminho. Por quê? O que estavam esperando eles eram perseguições. Em Atos capítulo 20, o Espírito Santo libera Paulo para ir a Jerusalém. E ele avisa, se você for, você será preso. Em Atos 21, movidos pelo Espírito, os discípulos foram alertados dos perigos que haviam de viver. Então você percebe, na vida de Paulo, o quanto ele era liderado pelo Espírito e obediente ao Espírito, ao ponto de em todas as suas decisões, ele convidar o Espírito Santo a fazer parte. E aí por isso, ele era avisado, ele era alertado, ele sabia que o estava por vir. E você? E você? Nossa, pastor, eu perdi um membro da minha célula, eu fui surpreendido. Deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração, quem é íntimo do Espírito Santo nunca é surpreendido com nada. Quem é íntimo do Espírito Santo, ele sempre vai perceber as coisas.
Tem irmão que vem conversar comigo e fala: pastor, queria te pedir perdão, porque meu coração estava azedo com você. Eu aqui dentro só falando: já sabia. Já sabia. Não me surpreende. Os meninos que entram aqui, eles são provas disso. Eu entro nas reuniões com ele e eu falo: ó, fulano, ciclano, provavelmente vão nos deixar. E meses depois, eles nos deixam. Eles são prova. Eu percebo muitos ambientes. Eu falo: olha, isso aqui vai acontecer. Se esse aqui não for investido, ele vai sair. E acontece. Mas por quê? Porque em tudo, eu e você, nós devemos ser obedientes ao Espírito. Em tudo, nós devemos convidar o Espírito Santo a fazer parte da nossa vida. Ele precisa nos substituir. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. O Espírito Santo está vivendo através de você? Deixa eu te perguntar: você é filho ou você tem sido um servo? Você tem andado debaixo da liderança e da obediência do Espírito Santo? Quero fazer algumas perguntas para você fazer uma análise aí no seu coração. Quando o Espírito Santo manda você ofertar, você oferta? Você fala: isso é coisa da minha cabeça, tenho certeza. Irmão, quando o Espírito Santo mandar você ofertar R$1, isso é coisa da sua cabeça. Mas quando o Espírito Santo mandar você ofertar R$1.000, pode ter certeza, isso é o Espírito. Como assim, pastor? Irmão, é muito simples de você perceber a voz do Espírito. A sua carne quer fazer aquilo? Não, então é o Espírito. Ah, eu não quero liderar essa célula. Ah, então essa é a sua carne, o Espírito está mandando você liderar. Surgiu na minha cabeça: oferta R$1.000, minha carne não quer. Você acha que essa é a sua cabeça? A sua cabeça ia desejar ofertar R$1.000? Muitas pessoas perguntam: como que você sabe que você seria pastor? É simples, eu senti no meu coração: seja um pastor. Aí a minha carne falou: não quero viver isso aqui não. Arrumar, até hoje às vezes eu não quero, irmãos. É sério. Sabe, viver investindo nas pessoas e elas sendo ingratas com você. Mandar mensagem para saber se as pessoas estão bem, elas nem te respondem. Sabe? Você oferta na vida do irmão, você ajuda o casamento dele, você paga a conta de água, de luz para ele, e daqui a pouco ele sai falando mal de você. Você acha que a minha carne queria isso? Mas o meu espírito quer. Aí eu venço a minha carne e falo: amém, Senhor. Eu vou viver tudo isso pelo Senhor. Você acha, irmãos, que a minha carne queria muitas coisas que nós fazemos? Claro que não. Então é muito simples perceber o Espírito Santo. Se você pensou e a sua carne não quer, pode ter certeza, isso é o Senhor falando com você. É muito simples. Tem muitos irmãos que falam assim: nossa, pastor, eu estava pensando em ser pastor, mas acho que é coisa da minha cabeça. Eu pergunto: mas você já sonhou um dia na sua vida em ser pastor? Ele falou: não. E por que é que agora é coisa da sua cabeça? Agora, se você é ruim de bola e pensa em ser jogador, fala: isso é coisa da sua cabeça. Se você canta mal e quer fazer parte do louvor, isso é coisa da sua cabeça. Se você não trabalha e quer casar, isso é coisa da sua cabeça. Irmãos, o Espírito Santo, ele nunca coloca algo no seu coração que você não possa viver agora. Toma cuidado com isso. Você tem 13 anos e fala: não, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu vou casar. Já me deu até a moça. Mas, pelo amor de Deus, você tem 13 anos, meu filho. Então você não sabe nem limpar a bunda ainda. Mano. 'Meu '
Mas por que eu estou falando isso para você? Porque existe uma carta que você usa, que é para calar a boca de todo mundo. Deus me falou. Mas eu quero te falar, a gente sabe quando Deus fala. Mas uma coisa que eu tenho falado para os meus obreiros, eu falo o seguinte, olha, deixa quem tem que cair, cair. Falei para eles, não segura mais ninguém. Se ele falou que Deus está falando para ele, o tempo vai dizer. É só você perceber, é só você esperar. Se Deus falou para ele sair, é só esperar os frutos. Se Deus falou para ele casar com essa moça, então espera os frutos. Aí o cara entra no relacionamento, é só treta, confusão e tal. Será que foi Deus mesmo que falou? Ou ele usou a carta magna? Foi Deus. Cale a boca, discipulador. Mas sabe quem vive assim? Sabe quem vive assim? Filhos desobedientes. Servos não. Quando Abraão foi casar o seu filho Isaque, ele fala assim, ele chama o servo e fala, procure uma moça, dessa forma e dessa forma. Esse servo na Bíblia não tem nome, sabe por quê? Porque ele aponta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lá buscar a pessoa certa, no tempo certo, e traz para Isaac. E sabe o que acontece? Quando Isaac olha para ela, ele se apaixona. As coisas de Deus têm o tempo certo, a hora certa e o momento certo. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, meu tempo nos jovens acabou, eu preciso ir para os adultos. Se for no tempo de Deus, você vai prosperar. Mas se não for no tempo de Deus, você vai para lá só para ser um peso. Pastor, eu acho que é meu tempo disso. É só você ver os frutos. Então toma cuidado, irmãos, com o seu coração. Para de ser um filho rebelde. Seja um servo obediente. Essa é a marca de um radical livre. É aqueles que seguem a mão furada. É aqueles que seguem. Aqueles que são escravos da orelha furada. Sabe qual que era a mensagem mais pregada pelo pastor Naor? A história dos moravianos. Sabe por quê? Porque eles foram servos que obedeceram ao seu Senhor e entregaram a sua vida para pregar o Evangelho. Sabe, eu não sei se você sabe, o começo dos radicais livres foi debaixo de jejum e de oração, mover de Deus, avivamento. Eu te pergunto, para quem nós vamos passar o bastão? Se essa geração não ora, não jejua. Irmãos, eu tenho 31 anos. Eu tenho mais poucos anos na rede de jovens. E o próximo líder de jovens está aqui. De Taquera, Tiradentes, Grimaldi. Mas nós não vamos passar para você o bastão. Você precisa pegar isso. Você precisa conquistar isso no Senhor. Então eu quero te falar, filho. Chegou o tempo dos radicais livres da Supervisão Leste se manifestar. E as pessoas ao olharem para nós, elas vão dizer: eis aqueles que transtornam o mundo, porque eles são obedientes ao Espírito. A equipe de louvor pode subir. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 17. Olha o que a Bíblia diz. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde que há liberdade para o Espírito Santo fluir? Aonde Ele é Senhor. Pastor, eu não vejo o mover de Deus na minha célula. Está faltando liberdade para o Espírito fluir? É porque naquele lugar Ele ainda não é Senhor. Pastor, meu discipulado está terrível. Está faltando liberdade para o Espírito fluir? É porque no seu discipulado Ele não é Senhor. Pastor, não vejo o mover de Deus na minha vida.
é porque Ele não é Senhor. E porque Ele não é Senhor, Ele não tem liberdade. Mas aonde há liberdade do Espírito, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele restaura. A provisão, a pão do céu. Mortos ressuscitam, enfermos são curados. Essa é a marca daqueles que têm liberdade no Espírito. Aqueles que andam por liberdade, eles transtornam o mundo. Por isso que Paulo transtornava o mundo. Por isso que os heróis da fé transtornavam o mundo. Sabe por quê? Porque sobre a vida deles, o Espírito era Senhor. E aí, o Espírito encontrava neles liberdade. Para mover, para fluir, para destronar os profetas de Baal, para calar a boca dos leões, para o fogo vir sobre eles, eles não serem queimados. Para 300 homens como Gideão vencer um exército de milhões. Tem muitas pessoas que falam, a minha célula é pequena, então você é um Gideão, deixa o Espírito Santo ter liberdade lá, que você vai ver o que vai acontecer na sua célula. Sabe por que o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo? Porque essa era é a era do Espírito Santo. A igreja tem um dono, e o dono dela se chama Espírito Santo. Se você não dá liberdade para o Espírito Santo fluir na sua célula, na sua rede, na sua igreja, esquece, irmão, você nunca vai ver mover de Deus ali. Porque onde o Espírito é Senhor, ali a liberdade. Você precisa falar, colocar o Espírito Santo como o Senhor da sua vida. Sabe, nessa manhã, você precisa decidir furar suas orelhas e falar, eu sou escravo desse Senhor. Eu quero viver por esse Senhor. Eu não quero mais fazer as minhas vontades. Eu quero fazer as vontades do meu Senhor. Eu não quero mais viver na força do meu braço. Eu quero que Ele viva através da minha vida. Eu quero dar liberdade para o Espírito Santo agir. Eu quero dar liberdade para o Espírito Santo fluir. Essa é a marca dos radicais livres. Essa é a marca daqueles que vão transtornar o mundo. Essa é a marca daqueles que serão colocados na galeria dos heróis da fé. São aqueles que colocaram o Espírito Santo como Senhor e viveram uma vida em obediência a Ele. Obediência. Obediência. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você desse liberdade ao Espírito Santo. E eu não vou fazer apelo, eu acho. Mas o apelo quem vai fazer ao seu coração é o Espírito. Entenda, se você não for fiel no pouco, você nunca será colocado sobre o muito. Se Deus manda você correr, por exemplo, num culto desse, e você não corre com vergonha, por que você acha que Deus vai te confiar muito, se você não foi fiel ao pouco? Se Deus manda você ofertar e você não oferta, por que você acha que Deus vai te confiar muito, se você foi infiel no pouco? Eu quero desafiar você, enquanto o louvor toca, aquilo que o Espírito Santo mandar você fazer, faça. Se Ele mandar você correr, corra. Se Ele mandar você se ajoelhar, se ajoelhe. Se Ele mandar você ofertar, só vem aqui, joga o dinheiro aqui, ou passa o cartão lá. Se Ele mandar você orar, ore. Se Ele mandar você subir na cadeira, suba. Se Ele mandar você, sei lá, quebrar o seu óculos, quebre. Se Ele mandar você tirar o sapato, tire. A questão é, se Ele é o seu Senhor, dê liberdade para Ele. Não tenha medo, confie no Espírito, porque nele há provisão em todas as áreas da nossa vida. Feche os seus olhos, comece a orar em línguas no seu lugar.